Olá, voltei com o romantismo. Ainda temos muita coisa para ver. Vamos agora à segunda característica que eu quero colocar do romantismo. O artista romântico vai abraçar a individualidade e a subjetividade para contrabalançar o pensamento lógico que vinha lá do iluminismo. Agora ele valoriza o individual, o meu olhar, o que eu acho, a minha visão, a minha interpretação. Não é o objetivo que é para todos, é o meu, o subjetivo. E aí eles começaram, obviamente, a explorar vários estados emocionais e psicológicos. Já diria o poeta francês Charles Baudelaire, o romantismo está precisamente situado não na escolha do sujeito, nem na verdade exata, mas num modo de sentir. Nesse quesito, então, da individualidade, da subjetividade, tanto o poeta e artista inglês chamado William Blake, quanto o pintor espanhol Goya foram apelidados de pais do romantismo, pela ênfase que eles dão na sua visão, na visão subjetiva do artista. O poder da imaginação e uma consciência política, muitas vezes sombriamente crítica. É esse misto. Bom, William Blake, como artista, trabalhando principalmente em gravuras, publicou suas próprias ilustrações ao lado de sua poesia, que expressava sua visão de um novo mundo. E aí ele criou mundos míticos, cheios de deuses. Ele criticava, com isso também, severamente a sociedade industrial e a opressão do indivíduo. Vamos lembrar, gente, que a Revolução Industrial, ela trouxe insegurança, ela trouxe medo para o homem e graves consequências, como o individualismo excessivo, o capitalismo. Vocês vão ver que esse assunto Revolução Industrial ainda vai dar pano para manga. Praticamente, até hoje a gente estaria falando das consequências na arte contemporânea, das consequências da Revolução Industrial, de tanto que ela mudou tudo. E aí, a gente vê muito no William Blake essa coisa de criar esses mundos míticos, é meio um certo escapismo, uma certa fuga desse nosso mundo de humanos falido na visão dos artistas, né? Nesse mundo cão, nesse mundo da Revolução Industrial, nesse mundo mecânico. Um excelente exemplo disso que eu estou falando, talvez seja a obra mais importante dele, né, mais badalada, mais falada, que é O Ancião dos Dias, de 1794. É uma gravura colorida à mão, é uma gravura de relevo colorida à mão, e ela serviu de capa do livro dele chamado Europa, uma profecia. O livro é de 1794 também. Esse livro continha 18 gravuras, tá? Bem, essa imagem representa Urizen, que é uma figura mitológica criada por ele para representar a regra da razão e da lei. E ela foi influenciada pela imagem de Deus, descrita no livro dos Provérbios. Por isso, ele retrata Urizen, um homem velho, de barba e cabelo branco, em uma esfera iluminada e segurando um compasso de ouro nas mãos. Ali ele estaria criando e contendo o universo.
Ele ali, né, está colocando uma visão da criação divina, subjetiva, dele. E esse livro, Europa, uma profecia, refletia a decepção dele com a Revolução Francesa, que ele achava que não tinha resultado em verdadeira liberdade coisa nenhuma, e sim num mundo cheio de sofrimento, que ainda vinha com a Revolução Industrial que já tinha começado na Inglaterra, e ele em inglês. Então ali é um Deus talvez criando um mundo dele, melhor, da imaginação dele. Quanto a Goya, Francisco de Goya, ele tinha sido pintor oficial da corte real espanhola no século XVIII, é importante dizer isso. E aí ele começou a explorar o imaginário, o irracional e os horrores do comportamento humano e da guerra. E, resumindo muito, né, a história da vida dele, que aliás tem bons filmes sobre. O principal chama Goya, do Carlos Saura, um filme pesado, mas bacana. E no final da vida, mais pro final da vida, ele se isolou numa quinta, que era uma casa grande, chamada Quinta del Sordo, a Quinta do Surdo. Ele teve um processo de surdez, na qual ele ficou completamente surdo, mas a casa já tinha esse nome antes. Quando ele comprou essa quinta, já tinha esse nome. Foi coincidência. E lá ele pintou o que se chamou Pinturas Negras. Entre 1820 e 1823, são 14 imagens que ele pintou nas paredes da Quinta del Sordo. Essas pinturas negras exploram os terrores mais escondidos, mais íntimos da psique humana. Eu vou falar de uma dessas pinturas, talvez a mais badalada, por ser muito forte, ela é muito impressionante, que é Saturno devorando um de seus filhos. Feita entre 1820 e 1823, que foi o período que ele pintou esses murais, né? Bem, vamos voltar na história mitológica de Saturno. Foi profetizado a Saturno que um de seus filhos o destronaria. Saturno, deus do tempo. Então, basiquinho, para evitar que isso ocorresse, ele já devora seus filhos ao nascerem. Mas um deles, Júpiter, escapa e finalmente Saturno é destronado e seu destino cumprido. Não consegue escapar de seu destino. Essa história terrível, traduzida da pior forma possível, né? Saturno comendo com uma cara insana. Ao mesmo tempo a gente vê ali aquele velho com uma cara de doido, mas ao mesmo tempo consciente que não tinha outro jeito, aspas, para ele. E a gente vê ele devorando, né, essa coisa da carne exposta, vermelha. Esse ser desfigurado, ele é quase derretido, dissolvido nas pinceladas, né? A expressão dele faz parecer que ele está dizendo: eu não vou perder esse poder. E o mais bacana que eu acho desse quadro é que ele é um lembrete das ideias de Goya nesse momento. Ou seja, explicando, essa é uma história de poder, né? A maneira como ele trata os filhos dele para não perder o poder. Ele mata os filhos dele, devora os filhos dele para não perder o poder. Goya viu o Estado espanhol, a monarquia espanhola, destruir o país. Primeiro, ele viu o exército de Napoleão destruir o país. Depois, a restauração da monarquia faz o mesmo. Ou seja, uma Espanha que se volta contra seus próprios filhos. Seus filhos são sua responsabilidade. Saturno faz a mesma coisa. Pelo poder. Talvez
Goya esteja de uma forma alegórica falando sobre isso. Esse seria o entendimento de Goya da humanidade e do que ela é capaz. A visão dele seria uma personificação do sentimento humano do medo de perder o poder. Uma coisa do homem, né? Infelizmente. Continuando nessa vibe do subjetivo, da imaginação, da visão interior do artista e do emocional, vou mostrar um exemplo que eu gosto muito de um retrato do Théodore Guerricot, que é ele da Balsa da Medusa, que é o quadro A Louca, feito em cerca de 1822. Aqui a gente vê o reino do irracional, do instinto e da emoção nessa velha louca que ele retrata. Olha a expressão do olhar desta senhora. Olha a questão, vamos voltar lá, lembra Caravaggio que usava preto, branco, vermelho, emoção, expressão, exagero? Olha a pintura pictórica, onde aparece a pincelada, a textura. Olha os contrastes. A loucura era um tema que agradava demais aos artistas românticos. O artista romântico tem para si que as pessoas não são só animais racionais, mas sim que eram governados por instintos e emoções. Mais um motivo pelo qual eles gostavam muito de explorar essa questão da doença mental. Vamos para a terceira característica: orientalismo e, por consequência, evasão, escapismo. Vamos lá. Houve uma tendência no século XIX que a gente já começou a ver na aula passada, quando eu falei do Ingres, né? Quando ele retrata a odalisca, uma mulher de um harém, uma coisa exótica do Oriente, que diferente, né? Então, esse fascínio com assuntos do Oriente foi importantíssimo tema do romantismo. Por quê? Aí vem essa coisa da evasão, né? O exótico é diferente, uma forma de sair daquele mundo cão, né? Da decepção da Revolução Francesa, da questão da liberdade, só que não, né? Que não teve porcaria nenhuma, a Revolução Industrial. Então, uma forma de fugir, é um escapismo. E o Oriente foi um tema delícia, porque era um mundo novo, diferente do europeu da época. Mais uma vez vou falar de Delacroix, Eugène Delacroix, com o quadro Mulheres de Argel, de 1834. Ele dizia que ele preferia o romantismo das viagens ao norte da África do que a tradição artística de uma estada na Itália, de uma ida à Itália, que era o que os artistas, em sua maioria, faziam. Iam estudar a arte clássica na Itália, pois ele não. Ele preferia o exotismo, né, desse mundo diferente. E ele acreditava que o elo perdido da civilização se encontrava no Oriente. Doido, né? E aí, em 1832, ele visitou Marrocos com o representante do rei Luís Filipe. Ele pediu para visitar um harém, o que era expressamente proibido, não podia entrar de jeito nenhum, né? As mulheres ficavam presas ali no harém, ninguém podia vê-las. E ele recebeu uma permissão especial de poder à distância observar um harém. E aí ele as observou de um pátio ou de uma galeria que ficava, né, próximo ao apartamento onde elas ficavam, o harém, e nos mostra essa realidade tão diferente, tão exótica. São mulheres que se sentam no final da sala,
agrupadas em torno de um braseiro e do narguilé. Atrás ele coloca ali uma cortina sugestiva, né, de momentos de privacidade, aquela coisa. E ele é um dos primeiros artistas a perceber que, sobrepondo cores complementares, ele obtinha maior riqueza e vivacidade nas suas telas. Nesse quadro a gente pode ver isso no turbante da criada, que usa duas complementares. Só recapitulando aqui, vocês lembram das cores complementares, né? A gente tem as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. As complementares é a mistura das outras duas. Então, se você tem um azul aqui no disco, as outras duas primárias que sobraram foram o amarelo e o vermelho. Qual que é a mistura de amarelo e vermelho? Laranja. Então, a complementar do azul é laranja. Aí você tem o amarelo. Quais que sobraram? O azul e o vermelho. Qual a mistura de azul e vermelho? Violeta. Então, o complementar é o violeta. E assim sucessivamente. Então, ele pega duas cores complementares, né? O vermelho e o verde, que é a sua complementar, que é a mistura do amarelo e do azul, e coloca elas juntas ali no turbante para chamar mais atenção para aquele ponto, para dar mais vivacidade. Ele era encantado com esse assunto e eu acho isso muito bacana, porque a gente vai ter essa discussão muito forte no século XIX, da questão da cor, né, desse estudo da cor. Gente, hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula temos mais romantismo. Por favor, não esqueçam de me curtir e de divulgar o canal. Obrigada, tchau!